Olá pessoal, eu sou Daniel Della Vega, gerente corporativo de BI. Vim aqui para levar um papo com vocês sobre indicadores de varejo, seguindo a agenda da nossa Academia do Varejo. Acho que é importante a gente sair daqui hoje tendo uma ideia clara do que seriam indicadores de varejo, né, ou os KPIs, como o mercado hoje costuma chamar, o que a gente analisa, como analisar os principais indicadores de varejo e terminando o nosso dia, vendo quais são as ferramentas que a gente vai ter para nos auxiliar na gestão do nosso negócio, que é tão importante para a companhia, tá? Para isso precisamos estar estruturados para poder tocar o nosso negócio, principalmente no que tange ao varejo, que é responsável por metade do tamanho da nossa companhia. Para que a gente consiga alcançar os objetivos que foram traçados dentro do plano da Inbrands para o ano de 2014 e para o futuro, a gente tem indicadores, tem números que nos auxiliam na tomada de decisão mais rápida, nos auxiliam na tomada de decisão não utilizando só a sensibilidade que nos é peculiar para conseguir chegar aos nossos objetivos. O que são esses indicadores de varejo? Hoje, o mercado costuma chamá-los de KPIs, Key Performance Indicators, ou indicadores de performance chaves, que são os números que a gente vai olhar, vai analisar, vai ver o que eles querem nos contar para que a gente consiga tomar uma decisão mais embasada. Então, dentro deles, muitos deles vocês já ouviram falar, vou citar alguns aqui para que a gente tenha uma noção do que a gente está falando e depois a gente entra mais específico naqueles que são os mais importantes para o nosso negócio. Então, por exemplo, é importante que a gente olhe o número de clientes que entram na nossa loja, porque esse pode ser um número que vai nos ajudar a explicar um desempenho, ou se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal, porque de repente a minha quantidade de clientes que entraram na loja não foi uma quantidade satisfatória e buscar a causa raiz desse problema. Ou a meta de vendas, que é onde a gente tem total noção da onde a gente tem que chegar, qual é o nosso objetivo enquanto companhia, enquanto varejo, enquanto loja, qual é a nossa taxa de conversão para nos auxiliar, o que a gente pode fazer para que o cliente que entrou na nossa loja a gente consiga não só vender uma peça, como também fidelizar ele, né? O preço médio para entender qual o mix de produtos que eu estou vendendo, se é o mix adequado que eu estou vendendo no meu varejo, o ticket médio, quanto eu estou conseguindo tirar do meu cliente, do share of wallet, mais uma palavrinha bacana que o mercado costuma falar, quando eu estou conseguindo fazer parte, participar do share of wallet do meu cliente, as peças por atendimento, que é onde eu consigo ter uma noção clara se eu estou agregando ou não peças, né, na venda para o meu cliente. Enfim, são números que nos fazem ter a noção de o que a gente pode fazer para melhorar, como está indo o nosso varejo, o que a gente precisa fazer para melhorar. Vamos dar uma passadinha rápida agora, vendo como se calcula ou qual é o verdadeiro significado de todos esses indicadores, para que a gente não tenha a menor dúvida, quando olhar um relatório, saber o que aquele número está querendo me dizer. Então, por exemplo, um crescimento de vendas. O crescimento de vendas nada mais é do que a variação percentual da minha venda comparado com a minha venda histórica, comparado com o ano anterior. É o que a gente sempre fala, poxa, do ano passado para esse ano eu cresci 10%, cresci 15%, caí 20%. É um dos indicadores que nos faz, como a gente está analisando o histórico, é um dos indicadores que nos faz ter certeza de que a gente está indo no caminho certo ou de que a gente está indo no caminho errado. O atingimento de cota, por exemplo, nos mostra quantos por cento daquilo que a gente se planejou, que a gente se prontificou a entregar para a companhia, a gente está entregando. O número de clientes, como eu estava falando, é bastante importante para que a gente entenda se eu estou tendo um aumento de vendas ou uma piora de vendas por causa da quantidade de pessoas que entram na minha loja, né? Então, de repente, o shopping mudou e o fluxo que a gente tem hoje dentro da nossa loja não é o fluxo esperado, e aí faz com que a gente tenha uma queda, ou o contrário, para o bem, faz com que a gente tenha uma venda muito melhor. E a nossa taxa de conversão, que dessas pessoas que entraram na loja, quantas eu consegui realmente realizar a venda. Isso é um indicador bastante bacana para a gente olhar, para a gente analisar, porque ele mostra qual está sendo a eficiência de eu pegar um cliente, às vezes que nem é cliente da nossa marca, e transformar ele num cliente Inbrands, transformar ele num cliente das nossas marcas. Peças por atendimento, que seria a quantidade total de peças vendidas divididas pelo número de tickets, pelo número de vendas realizadas. Isso vai nos dar a noção se eu estou conseguindo agregar venda numa venda que já está, de um cliente que já está na loja para comprar com a gente. Então, um cliente veio na minha loja para comprar um terno e, de repente, eu consigo adicionar ao costume que ele está comprando uma camisa, uma meia, um sapato. Então, vai me mostrar quantas peças eu consegui vender para ele numa determinada venda. E o preço médio, que vai mostrar
Se os clientes estão vindo na minha loja, eu só estou conseguindo vender para eles produtos de preço médio menor, ou seja, os produtos mais baratos, ou os produtos de preço médio maior, que seriam os produtos mais caros, de maior valor agregado, que via de regra até levam bastante o nome da marca e fazem a difusão da marca dentro do mercado. E o ticket médio, que é onde a gente olha o quanto eu consegui vender para cada um dos meus clientes. Quanto maior o ticket médio, significa que eu estou conseguindo pegar grande parte da compra do cliente. Estou conseguindo ser responsável por grande parte, no nosso caso, do guarda-roupa do cliente. Fiz ele gastar grande parte daquilo que ele imaginava gastar com vestuário, ele está gastando aqui com a gente. O mais legal é que esses números todos, os KPIs, eles estão bastante importantes quando analisados ao fundo o que eles querem nos dizer. Então, eu preciso olhar qual é a correlação dos KPIs para que a gente consiga chegar a uma conclusão e aí sim, um plano de ação assertivo para que a gente tenha o nosso objetivo alcançado. Então vamos dar uma analisada em 3 principais indicadores de varejo, que seriam o ticket médio, peça por atendimento e o preço médio. E ver como é que eles se comportam, o que eles querem dizer na hora da gente fazer uma análise desses indicadores. Por exemplo, se a gente estiver analisando um cenário onde eu tenho um ticket médio alto, um peças por atendimento baixo, fica nítido para mim que eu estou conseguindo pegar bastante dinheiro do cliente, porque meu ticket médio está alto, mas a quantidade de peças que eu estou conseguindo vender para ele é uma quantidade de peças baixa. Então eu estou vendendo as peças mais caras. Eu vou ter que olhar então que o preço médio da minha venda é um preço médio mais alto. Bacana, eu estou conseguindo vender os produtos mais difíceis, mas será que eu não estou perdendo uma oportunidade de vender os produtos mais baratos adicionalmente, sem ter nenhum tipo de canibalização? Acho que é isso que a gente precisa falar com a nossa equipe dentro da loja para que a gente consiga agregar mais venda numa mesma operação, numa mesma venda, no mesmo ticket. Ou, se eu tenho um ticket médio baixo e uma peças por atendimento alto, eu com certeza estou focando a minha venda, estou canalizando a minha venda em produtos mais baratos. Tudo bem, nos gera caixa, gera venda, gera resultado, mas será que eu não consigo, que eu não tenho que ter um trabalho maior, um trabalho mais focado em vender os produtos que são mais caros, têm um maior valor agregado, que carregam o nome da minha marca, levam o nome da minha marca para a prosperidade? Então, acho que a gente tem que analisar como é que está sendo a nossa equipe na força de vendas. O melhor cenário que a gente tem que chegar é eu ter um ticket médio alto, com bastante peça vendendo e com um preço médio também elevado. Com um preço médio que mostra que a gente está conseguindo vender todo o meu mix de produtos, que eu estou sendo responsável por toda a venda de toda a parte de vestuário do cliente, e não só nos produtos mais caros ou nos produtos mais baratos. Precisamos entender que na análise dos KPIs, alguns motivos, que era até o que a gente estava falando ainda agora, alguns pontos podem levar a esse cenário. Então, por exemplo, naquele primeiro cenário que a gente estava vendo, que tem um ticket médio mais alto e um peças por atendimento mais baixo, será que a minha equipe realmente conhece quais são os produtos que estão dentro da minha loja? Vale a pena eu chamar todo mundo e mostrar qual o mix de produtos que a gente tem? Meus vendedores estão treinados para vender, porque eu não estou tendo peça adicional, eu não estou conseguindo adicionar uma peça, talvez até de valor agregado mais barato, na hora que um cliente vem comprar a peça que ele estava buscando. Então, se de repente eu estou numa loja e o cliente vem me comprar uma jaqueta, por que não conseguir vender uma t-shirt para ele? É um produto mais barato, agrega a venda e não tem canibalização com a jaqueta. Então, acho que uma equipe bem treinada consegue resolver esse problema. Ou no momento em que eu estou com um ticket médio mais baixo e a peças para atendimento muito alto, eu não estou focando, a minha equipe de vendas não está capaz de realizar a venda dos produtos mais caros, que são vendas consideravelmente mais difíceis. Então, um treinamento, será que não é o caso? Não é o que a gente precisa mostrar para eles como fazer uma venda, não só conhecer o produto, mas como fazer uma venda, como convencer o cliente de que aquela peça, embora tenha um valor agregado maior, ela vale aquilo que ela representa, ela vale o preço que ela está pedindo, que ela é uma peça bacana. Então, acho que numa reunião de feedback, essas são informações que a gente tem que diariamente analisar a performance dos nossos vendedores e numa reunião, por exemplo, de manhã, ou chamar o vendedor no lado e dar um toque para ele, para como melhorar, para que a gente consiga chegar mais uma vez naquele cenário que a gente estava dizendo que era o melhor, que é um ticket médio alto, um peço por atendimento alto e um preço médio alto.
nessa parte do material, vocês vão conseguir dar uma olhada em alguns insights que a gente reuniu para dar algumas ideias de como vocês podem fazer para melhorar os principais indicadores. Mas com certeza não são... Esse é um assunto que não se esgota aqui, esse é um assunto que vocês vão ver 100% no dia a dia e que vocês têm que levar para a discussão com os supervisores de vocês, supervisores com os gerentes de varejo, com os diretores de marca, para que consigamos ter ideias de melhorar cada vez mais os nossos indicadores, porque é isso que vai nos dar a certeza de que a gente está chegando no nosso objetivo final. Então, se a gente pensar, putz, eu preciso aumentar o meu ticket médio, se eu preciso aumentar o meu ticket médio, eu preciso que a minha equipe conheça todo o produto que está dentro da loja. A gente tem ferramentas que nos ajudam a aumentar a nossa venda. Então, que por exemplo é o VM, eu posso colocar dentro da mesa 1 ou da primeira arara os produtos que eu acho que vai aumentar a minha venda, que vai agregar a minha venda. Alguns desses insights que é bem bacana de a gente não só olhar nesse material, como também discutir entre si, porque cada um sempre pode ter uma ideia que vai agregar o outro. Como por exemplo, para aumentar peças por atendimento, a gente precisa ter um conhecimento daquilo que a gente tem em estoque. Então, não só os produtos que a gente é capaz de vender, mas também daquilo que a gente tem em estoque. De repente, o cliente chegou para comprar uma calça e você já desce no estoque com um sapato para que ele experimente junto, agregando a venda, fazendo um look bacana. Então, o conhecimento do produto que a gente tem, o conhecimento do estoque que a gente tem, o conhecimento do histórico da marca, do apelo da marca, são fatores consideravelmente importantes para que a gente consiga aumentar os nossos indicadores. Como, por exemplo, taxa de conversão. Eu convencer o cliente de que a história daquela marca é uma história que ele também quer contar junto com a gente. Eu convencer o cliente de que aquela marca, aquela experiência de compra que ele vai ter com aquela marca, a experiência de produto que ele vai ter com aquela marca, é uma experiência bastante bacana. E a gente consegue uma fidelização do cliente, que é até mais importante do que fazer uma venda única para um cliente. Não é o nosso objetivo que vocês calculem os indicadores de varejo para só depois conseguirem fazer as tomadas de decisão ou as reuniões de feedback ou as ações para a melhoria desses indicadores. Nosso objetivo enquanto InBrands é fornecer a vocês um material para que vocês tenham os números prontos e aí sim, através da análise, utilizando um pouco do que a gente acabou de discutir, vocês consigam tomar a ação certa para melhorar o desempenho de vocês dentro da loja. O primeiro material que eu queria mostrar para vocês, o primeiro relatório, é o relatório diário de vendas. Todas as lojas precisam receber um relatório, que é esse que vocês vão ver aqui, tanto a venda diária, a venda dia a dia da loja de vocês, a venda comparada com a cota e a venda comparada com o ano anterior. Para a gente olhar, lembra dos primeiros indicadores que a gente estava falando? A gente olhar qual é a nossa evolução e quão perto ou longe a gente está do nosso objetivo. Nesse relatório também vocês vão conseguir olhar a quantidade de tickets, de vendas que a gente conseguiu finalizar, a quantidade média de produtos que a gente conseguiu vender, que é o peças por atendimento, o preço médio dessas peças, o ticket médio, todos esses indicadores que a gente acabou de olhar aqui, acabou de ver juntos, para que vocês consigam entender qual é a ação que vocês vão tomar diariamente dentro da loja de vocês. E embaixo, o que é bastante bacana, é que vai ter um quadro com a performance de cada vendedor de vocês, da loja de vocês. Então vocês vão conseguir fazer uma reunião personalizada com o vendedor para melhorar o desempenho dele. De repente você tem um vendedor que está tendo um ticket médio consideravelmente alto, mas o preço por atendimento dele é o menor da equipe. Você tem que ensinar ele a fazer a venda adicional dos produtos das nossas marcas. Um outro relatório que também vai auxiliar vocês na gestão do varejo é um relatório semanal de produto. Nesse relatório, além de vocês olharem a venda da última semana, vocês vão olhar também qual é a cobertura de estoque dessa última semana. Qual é a cobertura de estoque que vocês estão trabalhando. Só para a gente alinhar um conceito, o que é cobertura de estoque? A cobertura de estoque seria quantas peças eu tenho dentro do meu estoque, divididos por quantas peças eu realizei num período de tempo. Então, se a gente pegar o estoque que eu tenho hoje e dividir pela venda da última semana, vai me dizer quantas semanas de venda eu tenho dentro do meu estoque. E esse é um indicador que nos dá a possibilidade de entender se eu tenho um estoque que é capaz de realizar a venda que eu estou precisando ou que eu estou planejando ou não. Se o meu estoque é insuficiente, eu preciso de mais estoque. Ou se o meu estoque está numa qualidade ruim. Porque não adianta só você saber que você tem um nível de estoque bom, mas você precisa saber se você tem as peças que você realmente precisa. Por isso, na parte de baixo do relatório, a gente vai olhar a venda e o estoque por grupo de produto.
E aí a gente consegue analisar. Eu não tive uma venda boa de saia, por exemplo, porque o meu estoque de saia estava muito baixo, ou porque o meu estoque de saia estava muito alto, mas como é um produto que eu não vendo, eu não preciso desse estoque. Eu preciso tirar esse produto do meu estoque e colocar um produto adicional, que é um produto que eu venda. Então são análises que geram desse relatório que nos é muito importante para que a gente saiba que a gente tem o produto certo na hora certa para o cliente certo, que é isso que faz a gente conseguir finalizar uma venda. Ainda nesse relatório, na parte final dele, a gente vai colocar os 10 produtos mais vendidos e os 10 produtos menos vendidos. Essa informação ela é bastante útil para que a gente, nos 10 produtos mais vendidos, entenda se eu ainda tenho estoque desse produto para continuar a venda, ou o que eu posso fazer com esse produto para poder maximizar ainda mais a venda dele em outros lugares, fazendo uma troca entre os gerentes de diferentes lojas, traduzindo, passando para os outros gerentes aquilo que deu certo na sua loja. Agora, além disso, a gente também está olhando os 10 produtos que menos venderam. Então, se eu tenho um produto que eu tenho constando no meu estoque, mas que eu não tive venda nenhuma, provavelmente esse produto está em estoque, eu não estou com ele em exposição. Eu preciso melhorar a exposição dele, ou esse produto não tem apelo nenhum na minha loja, e eu vou mandar para alguma das lojas da nossa rede, que é bem grande, para que a gente consiga estar com o produto certo na hora certa. Para finalizarmos, um último relatório que eu gostaria de mostrar para vocês é um relatório que a gente chama de DRE. O que é esse relatório? Esse relatório mostra o resultado da nossa loja no último mês e no acumulado do ano até o último mês. Nesse relatório, a gente vai conseguir ver, além dos principais indicadores que a gente estava discutindo, como o preço médio do fechamento do mês, o ticket médio do fechamento do mês, a gente vai conseguir entender o quanto a nossa loja está dando para a companhia de resultado. A gente sabe, como a gente costuma falar por aí, escutar por aí, que o importante no final das contas é o show me the money. Me mostra quanto você está me dando de resultado, não só de vendas, mas de lucro para dentro da companhia. Então, é importante que a gente consiga olhar as nossas vendas, mas também é importante que a gente consiga analisar as nossas despesas. Como, por exemplo, despesa de pessoal. Entram os gastos com pessoal dentro do último mês que a gente está analisando. Então, às vezes eu solicito a contratação de alguém. É realmente necessário? É uma despesa que vai consumir o resultado da minha loja. Tenho despesas com ocupação, tenho despesas com utilidades, que é água e energia. Então, que eu tenho que prestar atenção se eu estou tendo algum tipo de gasto, alguma ação dentro da loja, gastando mais energia do que eu realmente preciso gastar. Dentre outras, como frete, quando a gente faz todas as transferências, serviço de terceiros, quando eu preciso contratar qualquer tipo de serviço extra para dentro da minha loja, e a gente tem que analisar se esses gastos são realmente importantes, se esses gastos vão me ajudar ou vão me impedir de chegar no resultado que a gente tem programado para a companhia ou programado para a nossa loja, dado que a nossa loja nada mais é do que um dos componentes responsáveis por chegar no resultado que a gente espera para a companhia para o ano de 2014. Obrigado, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo que a gente discutiu aqui hoje. Esse material vai estar disponível para vocês na plataforma e em qualquer caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através da área de gestão. Obrigado.